Boa tarde, companheiros, tudo bem? Meu nome é Laércio Cavalcante, professor de Química, e hoje a gente vai trabalhar um tema que com certeza vai estar lá na sua prova do Enem, garantido, e com mais de uma questão inclusive. Vamos falar hoje sobre Química Ambiental e um pouquinho sobre Química Verde. É impossível não ter questão sobre meio ambiente da prova do Enem. Essa questão ambiental, ela pode aparecer na prova de Química, na prova de Biologia, na prova de Geografia, na prova de História. Pode ser tema de redação, inclusive. Então, é um tema muito importante e muito fácil. A gente vai passar aqui algumas informações importantes sobre essa matéria e você vai sair daqui sabendo resolver questões desse assunto. Tá bom? Vamos lá, então. Aqui... Vamos lá. Companheiros, as substâncias químicas, elas são essenciais para muita coisa, todo mundo sabe disso. Só que ao mesmo tempo que essas substâncias químicas são essenciais para muitas coisas, tem umas que causam impactos negativos no ambiente. Nós vamos estudar hoje 3 impactos ambientais negativos causados por substâncias químicas. E para cada impacto que a gente vai estudar, você tem que entender o que é o impacto, quais são as substâncias químicas que provocam esses impactos, quais são as reações químicas que originam esses impactos, quais as consequências e, se possível, quais as soluções. O mais interessante seria encontrar as soluções, mas nem tudo tem solução nessa parte de química ambiental. Os 3 impactos ambientais que nós vamos ver são chuvas ácidas, destruição da camada de ozônio e agravamento do efeito estufa. É muito difícil uma prova, qualquer que seja ela, não tocar nesses assuntos. Chuva ácida, destruição da camada de ozônio e agravamento do efeito estufa, tá? Eu vou começar pelas chuvas ácidas. Companheiros, primeira informação importante sobre chuva ácida. Vamos lá. Acho que não está. Vamos lá. Ok, pronto. Toda chuva é ácida. Eu não sei se vocês sabiam disso. Pessoal, o pH da água da chuva nunca é 7. A água da chuva, ela nunca é neutra. A água da chuva naturalmente é ácida. Por quê? Porque na atmosfera tem gás carbônico. E gás carbônico, ele é jogado na atmosfera, não é só por processos poluentes, não. Quando nós respiramos, nós produzimos gás carbônico. Esse gás carbônico é lançado na atmosfera. Então, mesmo que não haja poluição alguma, você vai ter gás carbônico na atmosfera, fruto da nossa respiração. O gás carbônico, ele reage com água, forma um ácido chamado ácido carbônico, e esse ácido carbônico se mistura com a água da chuva. Só que essa acidez causada pelo ácido carbônico é uma acidez leve, tolerável, aceitável, não causa nenhum prejuízo. É uma acidez natural. Toda chuva, portanto, é ácida. Portanto, toda chuva tem pH da água menor que 7. Agora, quando o pH da água da chuva fica de 5,6 para baixo, aí essa acidez já é uma acidez que prejudica. Essa é a chuva ácida propriamente dita. Então, para efeito de definição, chuva ácida é aquela em que o pH da água é menor ou igual a 5,6. De 5,6 até 7 também é acidez, só que é leve, não causa problema. De 5,6 para baixo é que essa acidez começa a prejudicar. Existem 3 elementos químicos que são os principais responsáveis pela chuva ácida: o carbono, o nitrogênio e o oxigênio, por meio dos seus óxidos. Carbono, CO e CO2. Nitrogênio, NO e NO2. Enxofre, SO2 e SO3. São esses óxidos na atmosfera que são causadores de chuvas ácidas. É como se você tivesse 3 tipos de chuvas ácidas: a do carbono, a do nitrogênio e a do enxofre. A mais leve é a do carbono, é tida como natural, e a mais grave é a do enxofre. A gente vai explicar cada uma como se fossem coisas independentes.
Quando há uma chuva ácida, no entanto, companheiros, os três elementos estão presentes. Os três estão presentes. Dependendo de onde houve a chuva ácida, aí vai um que vai predominar sobre os outros. Então, a gente pode tratar como se fossem três situações independentes. Começar pelo carbono. Pessoal, não é o carbono que causa chuva ácida, é o gás carbônico. O gás carbônico, como eu falei agora há pouco, ele pode estar na atmosfera por dois caminhos. Um caminho natural, que é a respiração dos seres vivos, e um caminho artificial, que é a queima de combustíveis fósseis. Toda vida que acontece a queima de um combustível, toda vida que acontece uma combustão, você produz uma grande quantidade de substâncias químicas, entre elas gás carbônico, monóxido de carbono, fuligem e água. Desses compostos que são produzidos na combustão, o que é produzido em maior quantidade chama-se monóxido de carbono, CO. Aí esse monóxido reage com oxigênio, produz gás carbônico, e esse gás carbônico reagindo com a água, produz o ácido carbônico. Esse ácido é fraco, e por ser um ácido fraco, ele não causa tanto prejuízo. Essa é a chuva ácida menos agressiva que há. Onde é que acontece essa chuva ácida? Em ambientes poluídos, onde há intensa queima de combustíveis fósseis, ou em ambiente não poluído, porque mesmo que não haja poluição, vai ter gás carbônico na atmosfera por causa da respiração dos seres vivos. Mas essa chuva ácida é a menos agressiva. Segundo tipo de chuva ácida, causada pelo nitrogênio. E essa chuva ácida causada pelo nitrogênio, companheiros, ela é tida como natural. É que o nitrogênio que causa essa chuva ácida é o próprio nitrogênio da atmosfera. Vocês sabem que os dois gases mais abundantes na atmosfera são N2 e O2, nitrogênio e oxigênio. Esses dois gases, eles se combinam para formar um óxido que é chamado óxido nítrico, NO. Esse óxido nítrico, ele reage com o O2, formando o NO2, e o NO2, em contato com a água da chuva, forma dois outros ácidos, o nitroso e o nítrico. O nitroso é um ácido moderado, o nítrico é um ácido forte. Companheiros, esse ácido nítrico, HNO3, ele é forte, ele é oxidante, ele é corrosivo e ele poderia causar muitos prejuízos. Essa chuva ácida só não é a vilã das chuvas ácidas, porque ela acontece com pouca incidência. Sabe onde é que essa chuva ácida acontece com mais frequência? Em ambientes não poluídos e onde há uma grande quantidade de raios e relâmpagos. Em atmosfera, onde há muitos raios, muitos relâmpagos, você tem a possibilidade de ter essa chuva ácida. E o que é que esses raios têm a ver com a chuva ácida? É que a primeira etapa da reação, ela é lenta. N2 mais O2, gerando NO, é uma reação lenta. Só que essa reação fica rápida em contato com calor ou com eletricidade. Então, os raios, a eletricidade desses raios, acelera a primeira reação, e a primeira reação ficando rápida, a sequência também fica. Mas essa é a chuva ácida tida como natural, porque o nitrogênio está na própria natureza. Bom, e o terceiro tipo de chuva ácida, companheiros, é a considerada mais grave. É a que é causada pelo enxofre. Pois não? Voltar um slide. Esse primeiro. Ok? Bom, o terceiro tipo de chuva ácida é causada pelo enxofre. É a mais perigosa das chuvas ácidas, é a grande vilã das chuvas ácidas. E o enxofre, companheiros, que origina essa chuva ácida, está presente nos combustíveis de origem fóssil. Todo combustível de origem fóssil, derivado do petróleo, ele tem enxofre na sua composição. Mas não foi ninguém que colocou o enxofre lá. O enxofre se formou junto com o próprio petróleo. Quando esse combustível queima, o enxofre presente nele queima junto. E aí você forma um gás que é o SO2, chamado dióxido de enxofre. Esse SO2 reage com a água, aliás, com o oxigênio para formar o SO3, e esse SO3
reage com a água da própria chuva, formando o ácido sulfúrico. Esse ácido sulfúrico formado, ele é forte, ele é corrosivo e ele é muito oxidante. Então ele acaba causando grandes prejuízos para o meio ambiente. Onde é que esse tipo de chuva ácida acontece? Em ambientes poluídos, onde há intensa atividade industrial. Em ambientes poluídos com a atividade da indústria, é onde eu vou ter maior incidência dessa chuva ácida. Só mais um detalhe. É possível que essa chuva ácida aconteça, mesmo que não haja contribuição do homem. Porque existem fenômenos naturais do próprio planeta que também geram essa chuva ácida, como uma erupção vulcânica. Toda vida que há uma erupção vulcânica, o enxofre que fica na crosta, ele queima pelo alto calor e é lançado pelo vulcão. Então, sempre que há uma erupção vulcânica, você tem grande quantidade de SO2 na atmosfera e esse SO2 acaba originando chuva ácida. Onde há muita erupção vulcânica, também tem um pouquinho de chuva ácida. Só que natural, não é provocada pela ação do homem. Alguém levantou o braço? Bom. Companheiros, as chuvas ácidas têm muitas consequências. Mas existem duas que os vestibulares cobram mais. Primeira consequência da chuva ácida: contaminação da água e do solo. O pH da água e o pH do solo diminuem, eles ficam muito ácidos. Quando a água fica muito ácida, morrem peixes e morrem plantas. Outra consequência: desgaste para monumentos que ficam a céu aberto, especialmente se eles forem feitos de mármore ou metais. Estátuas, torres, prédios, fachadas de edifício, estruturas metálicas, tudo isso é atacado pela chuva ácida. Essa imagem que vocês vão ver aqui é uma estatueta de um cão que fica no jardim de uma casa, num ambiente extremamente poluído. Durante muito tempo essa região sofreu com chuvas ácidas. E essa estatueta, que é feita de mármore, sofreu uma deterioração. Quase não dá para perceber que isso aqui é uma estatueta de um cão, de um cachorro, porque o mármore foi desgastado pela acidez da chuva. Então, as consequências das chuvas ácidas são essas: contaminação da água e do solo e desgaste de monumentos, especialmente aqueles feitos em metal ou mármore. Soluções. Quais seriam as soluções para chuvas ácidas? Pessoal, não tem solução, porque chuva ácida é decorrente do progresso industrial, que tem que queimar combustível, e esse combustível acaba sendo lançado na atmosfera, e muitos desses poluentes, eles têm natureza ácida. O que é que eu posso fazer então com a chuva ácida? Reduzir, minimizar essas consequências. E aí tem algumas medidas que minimizam. Por exemplo, colocar filtros nas chaminés. Toda a indústria deveria ter na chaminé um filtro. Nesse filtro é colocada uma substância de caráter alcalino. Quando a fumaça ácida passasse por lá, ela seria neutralizada. Então, a fumaça lançada não teria natureza ácida e aí você teria menos chuva ácida. É uma medida, colocação desses filtros. Outra medida que ajudaria: incentivo ao transporte coletivo. Companheiros, quanto mais carros rodam, mais combustível se queima, mais poluição se joga na atmosfera. Então, o ideal é que as pessoas deixassem o carro em casa e usassem o transporte coletivo. Menos carros, menos poluição. O problema é que o nosso transporte coletivo não ajuda muito, né? Nem tem qualidade e nem tem quantidade. Então, as pessoas acabam usando o carro para ir trabalhar porque não querem ir de ônibus para não arriscar chegar atrasado, o ônibus quebrar. Mas seria uma boa medida, incentivo ao transporte coletivo. Outra medida que ajudaria: utilizar fontes de energia alternativas. Essa é a grande saída. Ao invés de você queimar combustível fóssil, você usar energia eólica, solar, das marés, geotérmicas, hidrelétricas, usinas nucleares. Tudo isso ajuda. Inclusive, nós estamos experimentando uma evolução muito grande no tocante à energia eólica e solar. Tem crescido muito, mas ainda não é suficiente. Porque, por exemplo, para você instalar essas placas solares, o custo é alto. Nem todo mundo tem como bancar.
Mas quando essas energias forem disponibilizadas, popularizadas, aí a queima do combustível fóssil diminui, poluição diminui, e aí você vai ter menos incidência de chuva ácida. Deixa eu não estou ouvindo. Fumaça. Biomassa. A biomassa, pessoal, é quando você pega a matéria orgânica em decomposição, resto de alimento, dejetos de animais, e processa para que aquilo gere gás. Um dos gases produzidos por essa biomassa é o gás metano. E o gás metano é fonte de energia, é combustível. Então a biomassa é essa energia que vem da matéria orgânica em decomposição. Tá? Outra medida que ajudaria... Energia. Lixo. Os lixões também são fontes de metano. Toda matéria orgânica em decomposição, ele vai gerar metano. Só que nos lixões tem um problema do chorume. O chorume é a matéria que não se aproveita para gerar energia e ele acaba sendo um contaminante para o ambiente. Esse chorume tem que ser encaminhado para ser recolhido de maneira seletiva para não contaminar o ambiente. O problema dos aterros sanitários, dos lixões, é o chorume, que é contaminante. Bom, outra medida que ajudaria, companheiros, seria o uso de catalisadores em veículos. Todo mundo sabe que todo carro que sai de fábrica hoje, ele sai com um dispositivo chamado conversor catalítico, ou catalisador. O que é o catalisador? Ele é colocado no cano de escapamento do carro, no cano de escapamento. E aí, quando os gases tóxicos produzidos pela combustão passam pelo escapamento, eles passam por dentro do catalisador. Esse catalisador acelera uma reação que só ia acontecer na atmosfera, que é transformar o gás poluente em gás menos poluente. Na atmosfera, essa reação seria muito lenta, e até ela acontecer, já tinha poluído, e aí também não adiantava mais nada acontecer. Colocando o catalisador no carro, esse gás poluente já é transformado em não poluente dentro do próprio carro. E aí, quando o carro lançar o poluente, lançar a fumaça dele, já vai uma fumaça com menos poluentes. O conversor catalítico, ele transforma gases poluentes em gases menos poluentes. Isso ajuda muito também. E outra medida, companheiros, que poderia ajudar, seria usar combustíveis com o menor teor possível de enxofre. Porque o causador da chuva ácida é o enxofre, né, o principal. O combustível que mais tem enxofre, desses combustíveis convencionais, é o diesel. Carro a diesel polui mais do que carro a gasolina e do que carro a álcool. Então, se você tem carro a diesel, é bom que você use um diesel com baixo teor de enxofre. É muito comum você encontrar nos postos de combustíveis cartazes como esse aqui, ó. Temos diesel S10. O que significa diesel S10? S é o símbolo do enxofre e 10 é a quantidade de enxofre. 10 ppm, 10 partes por milhão. Significa que você tem 10 miligramas de enxofre para cada quilograma de diesel. É muito ou é pouco? É muito. Tudo que polui é muito. O ideal é não ter. Mas comparando com antigamente, é pouco. Pessoal, na década de 1980, sabe qual era o teor de enxofre no diesel? 13.000 ppm. É nada mais, nada menos do que 1.300 vezes mais do que é hoje. Então, se você acha que o carro a diesel polui hoje, imagina aquele caminhão antigo, aquele ônibus antigo lá da década de 1980. Ele poluía 1.300 vezes mais. Então já é um avanço muito grande. Mas o ideal é não ter enxofre. E aí a indústria petroquímica trabalha no sentido de zerar o enxofre do petróleo. Não é fácil, mas há estudos com relação a isso. Pessoal, sobre chuva ácida, isso é o que tem de mais importante. Causadores, especialmente óxido de enxofre, consequências, contaminação da água e do solo e deterioração de monumentos que ficam a céu aberto, e as soluções possíveis, que são essas que eu apresentei.
Se você tiver essa noção mínima que seja sobre chuva ácida, sobre o que eu falei aqui, as questões ficarão muito fáceis. Pois não? O companheiro aqui perguntou se a gasolina normal tem enxofre. Todo combustível derivado de petróleo tem enxofre. Todo combustível fóssil tem enxofre, uns mais, outros menos. Dos convencionais, quem tem mais é o enxofre. Gasolina também tem, tá? Só que menos, tá? Pessoal, questão de número 1, olha, é uma questão de Enem. Veja se você erraria essa questão depois do que você escutou aqui hoje. A figura apresenta o ciclo biogeoquímico do enxofre, que tem emissões de fontes naturais, biogênicas e antropogênicas que podem causar danos no ambiente. Qual é o impacto ambiental gerado a partir dessas emissões? Você não vai mais esquecer. Toda questão que falar sobre enxofre e perguntar qual o impacto ambiental que isso causa, chuva ácida. Chuva ácida é causada por óxido de enxofre e de nitrogênio, especialmente os de enxofre. Então a resposta correta seria formação de chuva ácida. Falou em enxofre, liga logo com chuva ácida. Questão 1, letra C. Olha a questão 2. Tudo é questão de Enem, tá? A adição de biodiesel ao óleo diesel proveniente do petróleo apresenta diversas vantagens, como a diminuição da necessidade de utilização de fontes não renováveis de energia. Como o biodiesel não contém enxofre em sua composição, a adição dele ao óleo diesel também promove a diminuição. Pessoal, biodiesel e diesel. Qual é a diferença? É que o diesel é derivado do petróleo e o biodiesel é produzido a partir de plantas. Então, o biodiesel não tem enxofre. Se o biodiesel não tem enxofre, quando eu acrescento o biodiesel ao diesel convencional, eu estou diminuindo o teor de enxofre nesse diesel. E quando eu diminuo o teor de enxofre, o que é que eu passo a evitar, a diminuir, a minimizar? Chuva ácida. Então, colocar biodiesel no lugar do diesel convencional é ter menos enxofre. Ter menos enxofre é ter menos chuva ácida. Tudo que refere-se a enxofre, você liga com chuva ácida. Tá? Toda vida que a questão mencionar o enxofre e perguntar qual o impacto que ele causa, chuva ácida. Liga direto. Mais uma. Questão 3. O processo de dessulfurização é uma das etapas utilizadas na produção do diesel. Esse processo consiste na oxidação do enxofre, presente na forma de sulfeto de hidrogênio, a enxofre elementar sólido, que é posteriormente removido. Um método para essa extração química é o processo Claus, no qual parte do H2S é oxidado a dióxido de enxofre, e então esse gás é usado para oxidar o restante do H2S. Os compostos de enxofre remanescentes e as demais moléculas presentes no diesel sofrerão combustão no motor. O benefício do processo Claus é que na combustão do diesel é minimizada a emissão de gases. De novo, o cara descobriu um processo que consegue tirar parte do enxofre do diesel. Quando ele tira parte do enxofre do diesel, a queima do diesel já não gera tanto gás SO2, que causaria chuva ácida. Ao comando da questão, o benefício do processo Claus, que é retirar enxofre, na combustão do diesel, é minimizar a emissão de gases. Quando eu tiro o enxofre, eu deixo de produzir gases que têm enxofre. E os gases que têm enxofre geram chuvas ácidas. Então, quando eu tiro o enxofre do diesel, eu estou minimizando chuva ácida. A partir de agora, companheiros, toda questão que falar de enxofre associando a algum impacto ambiental, você conecta direto com chuva ácida. Tudo bem? Segundo impacto ambiental causado por substâncias químicas. Destruição da camada de ozônio. Companheiros, esse problema, ele já foi bem grave. Hoje, ele é suave. A gente não fala muito hoje em camada de ozônio. Não preocupa tanto como antigamente. Mas, na década de 1980, se falou tanto na destruição da camada de ozônio, que criou-se um verdadeiro pânico. Todo mundo achou que ia morrer.
Porque a camada de ozônio, ela protege a Terra da radiação ultravioleta. É um filtro natural, filtro solar natural. Sem a camada de ozônio, a radiação ultravioleta passa direto e ela causa câncer de pele. Radiação ultravioleta causa câncer de pele. Então, se a camada de ozônio for destruída, todo mundo vai ter câncer de pele. Isso na década de 80, bombardeou a mídia. Todo mundo ficou preocupado com isso. Então, eu vou contar um pouquinho dessa história. O ozônio é uma substância gasosa de fórmula O3, é uma variedade alotrópica do oxigênio, é um gás de cor azul, cheiro forte e com um poder oxidante muito alto. Para o ser humano, o ozônio faz mal, pois não? Questão de número 3. Pessoal, aqui está marcando letra E, né? Mas essa questão 3 é D de dado. Tá? O gabarito aqui está errado. Explicando. A pergunta foi, qual é a vantagem de tirar enxofre do diesel? Tirar enxofre do diesel significa diminuir a chuva ácida, diminuir a emissão de gases promotores da acidificação da chuva. É letra D. Obrigado, companheira. Eu falei a resposta, mas aqui está marcado errado, tá? É chuva ácida. Companheiro, Laércio, só dar um aviso, chamar aqui o aluno João Vitor Lopes Ferreira. Pronto. Obrigado, Laércio. Nada. Então, questão 3, D de dado a resposta. Questão 2. Chuva ácida, letra E. Tudo bem? Vamos lá. Pessoal, eu estava falando do ozônio. Falei que o ozônio é um gás de cor azul, cheiro forte, com um grande poder oxidante, que para o ser humano faz mal. O poder oxidante do ozônio é tão grande, companheiros, que ele causa no ser humano envelhecimento precoce, destruição de células, catarata no globo ocular, e ainda dificulta o crescimento de plantas. O ozônio é ruim para a gente. Tá? O ozônio é bom, é lá em cima, na estratosfera, onde ele funciona como uma camada que protege a Terra da radiação ultravioleta. Agora entenda um detalhe. O ozônio é tido como um poluente grave para o ser humano. Mas o próprio ser humano, que tem o ozônio como um poluente grave para ele conseguiu desenvolver aproveitamento para o ozônio aqui embaixo. Então o ozônio, apesar de ser um poluente, ele tem algumas ações benéficas. Por exemplo, você já ouviu falar de um filtro de água chamado Superzon? Esse Zon é de ozônio. O ozônio é usado na água para matar as bactérias, pela sua ação oxidante. O ozônio é usado em ambientes hospitalares. Ele é jogado no ambiente para matar os micro-organismos, as bactérias. Ele é jogado numa quantidade que não faça mal para o ser humano, só para os micro-organismos. O ozônio, ele está sendo usado atualmente a nível de teste para combater câncer no reto. Ao invés de fazer quimioterapia ou radioterapia, os médicos aplicam ozônio nas células cancerígenas. Aí o poder oxidante do ozônio mata essas células. Então, mesmo sendo um poluente grave, o ozônio acaba tendo alguma aplicação aqui embaixo. Mas bom mesmo é lá em cima, onde ele atua como filtro solar, protegendo a Terra da radiação ultravioleta. O ozônio não existia. O ozônio foi criado pelo próprio homem, não sei se vocês sabem disso. Aliás, o ozônio não. Eu já estou confundindo aqui as coisas. Lá em cima, na estratosfera, o ozônio vem sendo destruído por um agente chamado CFC. CFC é o principal causador da destruição da camada de ozônio. CFC é uma sigla para carbono, flúor e cloro. São gases que têm carbono, flúor e cloro na sua estrutura. O que eu estava dizendo que não existia, que foi o homem que criou? CFC. CFC não existia. O homem inventou o CFC lá na década de 1930. Para quê? Companheiros, o ar-condicionado que você usa hoje em casa, ele foi desenvolvido a partir do CFC.
O CFC é um gás que tem ação refrigerante, não de bebida refrigerante, mas de refrigerar o ambiente. Como é que funciona um ar-condicionado? O ar quente é capturado, circula dentro do aparelho e retorna frio para o ambiente. Quem é que faz isso? Um gás chamado gás refrigerante. Ele retira calor do gás que entrou e devolve o gás frio para o ambiente. O melhor gás que tem essa ação que o homem já inventou foi um CFC. Então, é graças ao CFC que o aparelho de ar-condicionado se desenvolveu. Outra aplicação para o CFC, geladeiras e refrigeradores. O ambiente da geladeira é resfriado por gases chamados gases refrigerantes. E o melhor gás refrigerante que o homem já desenvolveu foi um CFC. Então, é graças ao CFC que você tem uma geladeira em casa com água gelada para tomar, que você tem um ar-condicionado para um ambiente quente ele refrigerar. Então, ele só trazia vantagem para o ser humano. E ele foi sendo usado de maneira descontrolada, sem nenhuma restrição. 50 anos depois da criação do CFC, os cientistas descobriram que o CFC agridem a camada de ozônio, destruindo a camada de ozônio. Só que foram 50 anos de uso, sem qualquer restrição. Então a camada de ozônio acabou sofrendo muito com esses CFCs. Eu vou mostrar como é que o CFC atua, companheiros, mas vocês não se preocupem, porque essa equação, ela é dada. Outra coisa que eu já ia esquecendo de dizer. Outro uso muito importante para o CFC, ele é usado como gás propelente. Sabe o que é um gás propelente? Isso aqui é uma embalagem de desodorante. Para que o desodorante saia, você não tem que apertar uma válvula, aí ele sai. Pessoal, o líquido, o fluido, só sai da embalagem se a pressão dentro da embalagem estiver maior do que a pressão fora. Todo fluido só se desloca se houver uma diferença de pressão. Só que o desodorante sozinho não tem essa pressão. Então, se tiver só o desodorante, eu aperto a válvula e não sai nada. Aí o que é que os caras fizeram? Descobriram uma substância que, colocada dentro desse recipiente, aumenta a pressão, de modo que quando eu aperto a válvula, ela é liberada. Aí sai o desodorante e sai essa substância liberada junto. Essa substância chama-se propelente. E o melhor propelente que o homem já inventou foi o CFC. Então é graças também ao CFC que essa indústria que usa embalagens spray, aerosol, ela se desenvolveu. Só que, como eu falei, 30 anos depois, 50 anos depois, descobriu-se que o CFC, apesar de ser muito vantajoso em alguns aspectos, ele causa problema na camada de ozônio. Pois não? Não vou conseguir ouvir, ó. Oi? O slide, tá. Esse? Esse aqui? Para trás, né? Esse? Ou outro? Pronto. Certo. A companheira aqui está perguntando por que essa embalagem, quando chega no final, que você aperta a válvulazinha, ela gela. Tá? Isso é um fenômeno físico chamado transformação adiabática. Toda transformação, ela tem uma troca de calor com o ambiente. Às vezes a transformação é tão rápida que eu não consigo tirar calor do ambiente. E aí o calor é tirado da própria embalagem. Chama-se transformação adiabática. É um processo que envolve gases. Se a camada de ozônio for destruída, vai causar efeito estufa? Companheiro, essa associação, ela não existe obrigatoriamente. Uma coisa muito importante nesse assunto, você lembra que eu vou falar de 3 impactos ambientais, né? Chuva ácida,
destruição da camada de ozônio, e daqui a pouco eu vou falar de efeito estufa. Não há uma associação obrigatória entre os três. Efeito estufa não causa destruição da camada de ozônio. Destruição da camada de ozônio não intensifica efeito estufa. Porque com a camada de ozônio desaparecendo, o que entra é radiação ultravioleta, que não aquece. A radiação que aquece é a infravermelho. Ultravioleta não. Então não tem essa associação. São fenômenos independentes. Bom, então pessoal, como é que o CFC atua? Eu estava dizendo que essas reações que eu vou mostrar aqui, vocês não precisam decorar. O vestibular, ele fornece. É assim, ó. Um dos principais gases CFC é chamado gás freon, ou gás de geladeira, que tem essa formulazinha aí, CCl2F2. Quando isso é lançado na atmosfera, essas moléculas sobem até a estratosfera. E lá na estratosfera, a radiação ultravioleta incide sobre ela. Aí quebra a molécula, liberando o cloro. Está vendo aquele clorozinho lá, isolado? Ele é que é o vilão da história. É esse cloro que reage com o ozônio, transformando o ozônio em oxigênio. O ozônio, o O3, é transformado em O2. Professor, isso não é bom não? Porque o O2 é o que a gente usa para respirar? Se fosse aqui embaixo, sim. Mas isso aqui está acontecendo lá na estratosfera. Lá na estratosfera, ninguém quer oxigênio. Oxigênio é aqui embaixo. Na estratosfera você quer ozônio, para proteger a Terra. Então o ozônio começa a desaparecer. Essa substância de fórmula ClO, que foi gerada junto com o oxigênio, ela volta a reagir com um tipo de oxigênio, também muito comum lá em cima, chamado oxigênio atômico. Aí esse oxigênio atômico, ele regenera o cloro. Está vendo esse clorozinho aqui? É ele que destrói o ozônio. Como ele foi regenerado, ele volta e ataca de novo o ozônio. O processo fica cíclico. Companheiros, quanto mais ozônio o cloro destrói, mais cloro é regenerado. E quanto mais cloro é regenerado, mais ozônio ele destrói. O processo fica cíclico. Outra coisa, quando uma substância é consumida em uma etapa e regenerada em outra, ela passa a atuar também como catalisador. E o catalisador, ele acelera as reações. Portanto, esse processo, ele é cíclico e é rápido. Por isso que em tão pouco tempo a camada de ozônio foi tão devastada. Pessoal, a ONU, Organização das Nações Unidas, fez um estudo e descobriu que para cada 1% de ozônio que se destrói, 50 mil casos de câncer de pele surgem. 1% de ozônio a menos, 50 mil casos de câncer de pele a mais. Isso chamou a atenção, deixou a sociedade empolvorosa, e aí as autoridades tiveram que tomar uma atitude drástica. Qual foi? Fala, Diego Pereira. Proibição do uso do CFC. A partir de tal data, as indústrias tinham que providenciar substitutos para os CFCs. Hoje em dia, não tem CFC no desodorante, na geladeira, nem no ar-condicionado. Existem outros gases que fazem o mesmo papel. Não de maneira tão eficiente, porque como o CFC não tem igual, mas fazem o papel e sem agredir a camada de ozônio. Dentre esses gases, tem o gás butano, aquele mesmo gás butano que você usa na cozinha, ele é usado também como gás propelente. E tem outros que fazem o mesmo papel. Os principais são butano e propano, tá? Eles fazem o papel do CFC sem agredir a camada de ozônio. Fala, meu amigo Laércio, tudo bom? Deixa eu cumprimentá-lo. Eu não estava aqui na hora da apresentação do Laércio, vou pedir uma salva de palmas a ele, meu grande amigo Laércio Cavalcante, com quem eu trabalho há mais de, vamos lá, são quase 20 anos juntos, são muitos anos juntos, tá certo? Quero agradecer aqui a generosidade do Laércio de se disponibilizar para participar desse projeto conosco, do Academia Enem. O AE voltou, tá certo? E Laércio, passei por toda a química, tem um trabalho reconhecido por toda a cidade, é unanimidade entre os alunos, e um detalhe muito especial,
entre os colegas, tá certo? Laércio é um cara muito querido por todos os professores, por todos os alunos, onde ele leciona, por onde ele passa. Então, Laércio, muito obrigado aí pela participação. Você é um amigo, irmão, parceiro. Muito é uma gentil. honra ter você aqui, tá? Todo professor da cidade adora o Laércio. É muito bacana trabalhar com você. Gente, eu subi para além de cumprimentar o Laércio, para dar um avisozinho importante. Quem não registrou a presença ainda, tá? Aqui hoje, tá? No nosso quarto encontro, que faça o mais rápido possível, com as pessoas ali de laranja, com a equipe de laranja, porque a gente vai ter o sorteio lá das 2 televisões. Todo dia tem sorteio. Então a gente tem as 2 televisões aqui, só participa do sorteio quem registrou a presença, entendeu? Ok? Quem não registrou a presença, vá registrar, porque só participa do sorteio das TVs quem tiver de presença registrada. Vai lá, Laércio, continua. Valeu. Obrigado, Diego Pereira. Uma honra estar aqui com vocês. Então, companheiros, como eu estava dizendo, esse dado de que a cada 1% de ozônio a menos causa 50 mil casos de câncer de pele, fez as autoridades tomarem uma medida drástica, proibir o CFC. Hoje em dia, no lugar do CFC, você tem outros gases como o butano e o propano, como eu acabei de dizer. Então, hoje em dia, você pode usar tranquilamente o seu desodorante, a sua geladeira, o seu ar-condicionado, que você já não está mais contribuindo com o CFC para destruir camada de ozônio. Então, olha como a coisa vai se direcionando. Quando o assunto for chuva ácida, o principal vilão é o enxofre e o nitrogênio, mais o enxofre. Quando o assunto for camada de ozônio, o grande vilão é o CFC, clorofluorcarbono. E fica muito fácil você responder as questões com essa orientação. Por exemplo, ó, questão de número 4, questão 4. O Protocolo de Montreal é um tratado internacional que diz respeito à defesa do meio ambiente. Uma de suas recomendações é a redução da utilização de substâncias propelentes, como os CFCs, clorofluorcarbono, em aerosóis e aparelhos de refrigeração. Essa recomendação visa, olha a pergunta bem objetiva, quando eu proíbo o uso do CFC, eu estou protegendo o quê? Camada de ozônio. É simples, pessoal. Falou em enxofre, liga com chuva ácida. CFC, liga com camada de ozônio. Então, aqui você vai proteger, preservar camada de ozônio. É muito fácil você ligar o causador com o impacto. Mais uma. Questão de número 5. A liberação de gases clorofluorcarbono, CFCs, na atmosfera, pode provocar depressão de ozônio. Depressão é diminuição, é consumo, é destruição. Na estratosfera, o ozônio estratosférico é responsável por absorver parte da radiação ultravioleta emitida pelo Sol, a qual é nociva aos seres vivos. Esse processo, na camada de ozônio, é ilustrado simplificadamente. Pessoal, lembra daquelas equações que eu mostrei agora há pouco? Ó? Pronto. Essas são as reações que promovem a destruição da camada de ozônio. A questão deu, mas deu em forma de bolinhas, não em forma de elementos químicos. Mas o que é exatamente que destrói a camada de ozônio? O cloro, que é liberado quando a molécula do CFC quebra. Quebrou a molécula do CFC, o cloro é liberado. O que é que o cloro faz? Ele catalisa, acelera a transformação do ozônio em oxigênio molecular. Ele transforma O3 em O2. Então, a destruição da camada de ozônio é a transformação do ozônio, O3, em O2, oxigênio. E quem faz esse processo acelerar é o cloro, que funciona como catalisador. Então, como é que ficaria a nossa resposta? Repetindo a pergunta, né? Quimicamente, a destruição do ozônio na atmosfera por gases CFCs é decorrência da produção de oxigênio molecular, O2, a partir do ozônio O3, catalisada por átomos de cloro. Resposta D de bola. Mais uma, sobre camada de ozônio. O rótulo de um desodorante aerosol informa ao consumidor que o produto possui em sua composição os gases isobutano, butano e propano, dentre outras substâncias. Além dessa informação, o rótulo traz ainda a inscrição: não tem CFC.
As reações a seguir que ocorrem na estratosfera justificam a não utilização do CFC nesse desodorante. A preocupação com as possíveis ameaças à camada de ozônio baseia-se na sua principal função, proteger a matéria viva da Terra dos efeitos prejudiciais dos raios solares ultravioleta. A absorção da radiação ultravioleta pelo ozônio estratosférico é intensa o suficiente para eliminar boa parte da fração de ultravioleta que é prejudicial à vida. A finalidade da utilização dos gases isobutano, butano e propano nesse aerosol é, traduzindo, eu estou tirando o CFC e colocando butano, propano e isobutano. Qual é o objetivo desses gases? Substituir o CFC sem destruir a camada de ozônio. Esses gases, butano, propano e isobutano, eles vão desempenhar o mesmo papel do CFC, sem agredir a camada de ozônio. Ele vai atuar como propelente, ele vai atuar como gás refrigerante, mas não vai atacar a camada de ozônio. Então a resposta, letra A. Qual é a finalidade desses gases? Substituir o CFC sem reagir com a camada de ozônio, servindo como propelente, como aerosol, como o CFC funcionava. Bom, deixa eu ver se tem mais uma. Mais uma sobre camada de ozônio. Os clorofluorcarbonos são substâncias formadas por moléculas que contêm átomos de carbono, flúor e cloro. Descobertos em 1930, pessoal, eu vou dispensar esse texto, tá? Porque todo o texto sobre questão, todo o texto que fala sobre CFC, vai explicar que o CFC, ele destrói a camada de ozônio, que o ozônio é fundamental para proteger a Terra contra os raios ultravioleta, que causariam câncer de pele. Você pode ir direto para o comando da questão. Olha o comando. O que pode ser feito para evitar problemas ambientais devido à utilização de clorofluorcarbono? Na verdade, isso já foi feito, né? O que é que se fez para que o CFC não agrida mais a camada de ozônio? Resposta: substituir gradativamente os CFCs por outros gases que não agridam a camada de ozônio. Quero dizer, pessoal, que esse gradativamente é importante. Não foi de uma hora para outra. As autoridades não fizeram assim, ó. Pessoal da indústria, a partir de amanhã não pode mais usar CFC. Não foi assim. Não seria justo, que essa indústria iria parar. A história foi assim: vocês têm 5 anos para desenvolverem produtos que substituam o CFC. Depois disso, não usa mais. Então, gradativamente, o CFC foi saindo e entrando esses gases. Não foi uma coisa brusca, mas foi feito já. Hoje em dia, quase nada tem CFC. Quase tudo que você for usar, tem lá indicando, não contém CFC. A companheira está perguntando se essa medida podia ser feita com relação ao efeito estufa. Está sendo feita, mas o efeito estufa é um pouquinho mais difícil de solucionar. Aliás, a gente vai começar a falar sobre isso agora. O terceiro problema ambiental grave causado por substâncias químicas é esse efeito estufa. Pessoal, muita gente pensa que efeito estufa é prejudicial. Não é. Ele é essencial. O que é prejudicial? A intensificação, o exagero, o agravamento, o além do necessário. Pessoal, sem efeito estufa, talvez nem existisse vida no planeta. Acho que vocês sabem disso, né? Explicando. O planeta Terra, quando ele é iluminado pelo Sol, ele não é iluminado 100% de uma vez. Quando os raios solares atingem a Terra, apenas metade do planeta recebe a luz do Sol. A outra metade fica no escuro. Só que a Terra não faz a rotação, então essa metade que estava no escuro passa a receber a luz do Sol. E a parte que estava na luz do Sol vai para o escuro. Por pouco tempo, né? Cerca de 12 horas, metade do dia. Mesmo que seja por pouco tempo, esse lado que fica sem a luz solar, ele congela. Por causa do calor específico dos materiais que compõem a crosta, isso congela rápido e também esquenta rápido. Então, esse lado congelaria,
mas daqui a pouco a Terra gira. Esse lado esquentaria, quem estava no quente fica no gelado, quem estava no gelado fica no quente. Isso aconteceria todo santo dia. Por que é que não acontece? Porque a Terra é envolvida por uma camada de gases, que é a atmosfera, e alguns desses gases têm o poder de receber o calor que vem do Sol e reter uma parte. Esse calor que fica retido, armazenado, ele vai manter esse lado aquecido, mesmo quando ele estiver no escuro, evitando que se congele. Isso é o efeito estufa. Retenção do calor para manter aquele lado aquecido, mesmo quando não tiver a luz do Sol incidindo sobre aquele lado. Qual é o problema então? O problema é que alguns gases que têm o poder de absorver calor passaram a ser produzidos em quantidade exagerada. E aí a retenção de calor passou a ser além do natural, além do normal. E isso aqueceu o planeta. Existem 3 gases que são os mais abundantes, que são os principais responsáveis pelo efeito estufa. Gás carbônico, vapor d'água e metano. Quem é o grande vilão? Gás carbônico. Vamos lá. Quando o assunto for chuva ácida, eu ligo com enxofre ou nitrogênio, mais enxofre. Quando for camada de ozônio, eu ligo com CFC. Quando for efeito estufa, eu tenho que pensar no gás carbônico e no metano, CH4. Vocês sabiam que a molécula do metano tem o poder de absorver calor maior do que o gás carbônico? Uma molécula de metano, ela absorve 20 vezes mais calor do que uma molécula de gás carbônico. O que é que isso quer dizer? Que se tivesse mais metano do que gás carbônico, o problema seria 20 vezes pior. A sorte é que não tem tanto metano, porque ele retém mais calor do que o gás carbônico. O grande vilão é o gás carbônico. Professor, antigamente não se falava muito sobre esse negócio de efeito estufa. Concordo, isso é coisa recente. Antigamente, quando é o antigamente? Quando eu falo antigamente, eu estou falando antes das superpopulações, antes do advento do automóvel e antes da industrialização. Antigamente, companheiros, sabe quem é que mais jogava gás carbônico na atmosfera? Nós, seres humanos, respirando. A nossa respiração joga gás carbônico na atmosfera. Não era tanta coisa, mas jogava. Ao mesmo tempo, o que é que acontecia? Antigamente não tinha muito mais floresta do que hoje. Essas florestas absorviam gás carbônico por meio de um processo chamado fotossíntese. A fotossíntese, ela retira gás carbônico da atmosfera. Quanto mais planta tem, mais fotossíntese é realizada. Quanto mais fotossíntese, mais CO2 eu puxo da atmosfera. Então, como era antigamente, nem tinha tanto CO2 acumulado e tinha muita floresta puxando o CO2. Ele não acumulava, então não havia tanta retenção de calor. Isso era antigamente. Fala, companheira. Voltar um slide. Tudo bem? Atualmente, o que foi que aconteceu? Também não foi de uma hora para outra, tá? Companheiros, hoje em dia, nós temos mais ou menos população. Mais população significa mais pessoas respirando, claro. Quanto mais pessoas respiram, mais CO2 você lança na atmosfera. Pessoal, o mundo hoje tem muita gente, muito mais do que o planeta suporta, inclusive. Essas pessoas respiram, jogam CO2 na atmosfera. Outra coisa, esse povo todo quer conforto. Quer carro, quer televisão, quer eletricidade, quer internet, quer ar-condicionado, quer água gelada, e tudo isso vem com energia. Como é que se banca essa energia? Essa energia vem de onde? Principalmente da queima de combustíveis fósseis, combustão, que produz gás carbônico. Ao mesmo tempo, as florestas foram devastadas, então você não tem tanta fotossíntese, que é quem podia tirar o gás carbônico da atmosfera. Então olha como a conta não bate. Mais respiração, mais combustão, menos fotossíntese. Isso significa mais gás carbônico. Não tem como não ter mais gás carbônico. Esse gás carbônico acumula e acaba retendo muito calor. Consequências: aquecimento global, derretimento de calotas polares, problemas na agricultura, porque uma planta, para se desenvolver bem, ela precisa de uma quantidade certa de luz e calor. Se você der mais ou der menos, ela não desenvolve.
Então você tem uma tendência à desertificação, problema para a agricultura, e outro problema que muita gente já sente, problema de saúde, especialmente problema respiratório. Todo mundo hoje tem uma IT, rinite, sinusite, faringite, laringite. Claro que isso tem questão orgânica mesmo, da pessoa. Às vezes é herança genética. Mas a questão ambiental, essa loucura que é o tempo, muito calor, ar-condicionado, isso também acelera esses problemas, especialmente problemas respiratórios. E pessoal, aí vem o que a companheira perguntou ali, ó. Com CFC, a saída foi proibir o CFC, para preservar a camada de ozônio. Com o efeito estufa, o problema é um pouquinho mais difícil, porque qual é a origem disso tudo? A nossa necessidade por energia. Nós não abrimos mão do conforto que temos. Quem é que quer deixar de usar a geladeira? Quem é que quer deixar de usar a TV? Quem é que quer deixar de usar o computador? Ninguém. E como é que faz isso? Tem que ter energia para bancar tudo isso. De onde é que vem essa energia? Uma das principais fontes é a queima de combustíveis fósseis. Pessoal, enquanto nós estivermos queimando combustível fóssil, nós estaremos contribuindo para o efeito estufa. Então nós precisamos mudar a forma de produzir energia. Nós não conseguimos abrir mão da energia, mas podemos mudar a forma de produzir. Então a grande saída, alguns cientistas dizem assim, a gente só vai deixar de usar petróleo e derivados quando ele acabar. Porque enquanto tiver petróleo, enquanto tiver sendo fonte de renda e enriquecimento para muita gente, o pessoal vai usar, não está preocupado com a poluição. Quando acabar o petróleo, aí a humanidade vai ter que se virar para arranjar energia. E aí vem as energias alternativas, né? Eólica, solar, que são as energias do momento. Então a saída é a mudança da matriz energética, mas não é de uma hora para outra, porque essas energias são caras. Instalar umas placas solares dessa em casa é 30, 40 mil reais, nem todo mundo tem. Então a gente acaba usando o combustível natural, que é o combustível de origem fóssil, e acaba poluindo muito. Portanto, é uma saída um pouco mais demorada, mas está no caminho. Deixa eu só ouvir ali a pergunta do companheiro. Oi. Voltar o slide. Fala, companheira. Aqui? Pois não. Quer falar aqui? A companheira está fazendo um discurso ali muito bonito e a gente está perdendo. Como é teu nome? Roberta, fala aí o que você... Não dá para ouvir dali. É que eu tinha visto que as pessoas... É uma questão social também, porque se torna mais lucrativo para atualmente, já que eles já têm essa detenção do poder, dos combustíveis fósseis, do que, por exemplo, facilitar a criação de energia solar, energia eólica, né, que são muito menos degradantes. E, então, tipo assim, vai muito também para a questão social, né, porque, por exemplo, teve um tempo, né, que um cara, por exemplo, criou um carro movido a água, né, e tipo, ele foi perseguido e morto e as ideias dele sumiram, né. E também outro cara que está atualmente, né, criou meio que uma maneira de, com a queima do lixo, ele tipo, criar energia. E ele também está sendo perseguido, dizendo que, além do governo está perseguindo ele, as grandes empresas, dizendo que aquilo ali tem ideias gigantes de empresas. Só que foi ele que criou. Então está sendo meio que uma... Vai muito além da discussão da biologia, vai também para a sociologia e geografia. Palmas para a Roberta, né? Pessoal,
Existem várias questões aí, ambiental, econômica, social. Ninguém quer largar o osso quando esse osso é saboroso. A indústria do petróleo não quer que o petróleo acabe, a indústria do petróleo não quer que as fontes alternativas cresçam, porque é perda de receita para eles. Então tem essa questão toda. Quando o petróleo acabar de uma vez, aí não tem outro jeito, né? Vão se buscar fontes alternativas. Existe uma indústria chamada indústria da crise, que lucra com crise. Teve a indústria da seca, os caras vendiam água na época da seca braba. E tem uma indústria que lucra com a poluição. Eu preciso vender um antipoluente, então tem que ter a poluição, senão não vou vender o meu antipoluente. Eu só consigo vender remédio se tiver alguém doente. Então, se não houver o mal, não tem um remédio para esse mal. Tem gente que lucra com isso, então passa por essa questão também social. Mas vamos lá, questões sobre... Como é que seriam as questões sobre efeito estufa? Questão de número 8. Uma das alternativas para a substituição da gasolina como combustível de automóveis é a utilização do gás hidrogênio, que ao reagir com o gás oxigênio em condições adequadas, libera energia necessária para o funcionamento do motor conforme a equação química a seguir. Esta opção para a substituição da gasolina contribuiria para que a condição do meio ambiente seja melhorada, visto que, questão simples, hidrogênio ele é tido e havido como combustível do futuro, porque ele queima gerando muita energia sem poluir. Pessoal, quando o hidrogênio sofre combustão, sabe o que é que se produz além da energia? Água, só água. Está aqui a equaçãozinha mostrando. Então é um combustível perfeito, né? Gera energia e não polui. Então, se você passar a usar o hidrogênio no lugar do combustível fóssil, qual é a grande vantagem para o ambiente? Ocorrerá diminuição de um dos gases causadores do aquecimento global, o gás carbônico, que é produzido quando há uma queima de combustível fóssil. Toda vida que o combustível fóssil queima, você produz gás carbônico. Mais uma, questão 9. A atmosfera terrestre, lê por aqui, é composta pelos gases nitrogênio, oxigênio, que somam cerca de 99%. Bom, é um texto sobre efeito estufa, né? Ele vai falar que os gases que causam efeito estufa são gás carbônico, produzido pela combustão. Vamos para o comando da questão. Considerando o texto, uma alternativa viável para combater o efeito estufa pessoal, a grande saída para acabar o efeito estufa é parar de usar combustível fóssil. Essa é a saída. O resto é paliativo. O que é paliativo? Melhora, mas não resolve. Por exemplo, reflorestamento resolve? Não, mas melhora. Por que não resolve? Porque você não consegue mais plantar tudo que tinha antes. Onde tinha floresta, hoje é cidade. Então você não consegue mais reflorestar como antes, mas ajuda. Quanto mais árvores, mais fotossíntese. Quanto mais fotossíntese, mais gás carbônico você puxa da atmosfera. E aí menor o efeito estufa. Então, uma medida que ajudaria, reflorestamento. Onde é que está falando isso? Reduzir o desmatamento, mantendo assim o potencial da vegetação, que absorve o CO2 da atmosfera. Pessoal, sabe qual seria outra medida que ajudaria muito a contornar os problemas ambientais? Redução da população. Dá para fazer? A humanidade tenta isso há anos, mas não consegue. Hoje nascem menos pessoas, mas morrem menos pessoas. A população não diminui. O crescimento diminui, mas o número de pessoas não diminui. Antigamente, havia 3 fatores naturais que controlavam o crescimento populacional. Quais eram? Doenças. O pessoal tinha doença antigamente que quando aparecia numa cidade matava todo mundo. Não tinha cura. Contagiosa. Guerras. As guerras, quando aconteciam, antigamente matavam muita gente. Hoje tem muita guerra, mas tudo localizada. Uma coisa... E outra coisa que matava muita gente era catástrofe natural. Terremoto, enchente, erupção vulcânica. Hoje a ciência prevê algumas e evita. A cidade é evacuada e as pessoas acabam não sofrendo muito com isso. Então, diminuir a população seria uma medida.
mas não tem como, porque as medidas adotadas não resolveram. Então, a saída paliativa menos agressiva seria realmente evitar o desmatamento ou incentivar o reflorestamento. Portanto, letra C. Bom, e para finalizar, companheiros, o nosso assunto hoje, para finalizar a nossa aula de hoje, eu vou falar de um assunto, rapidinho esse aqui, tá? Que é simplesmente o que se fala muito, tem muita questão no Enem sobre isso, que é a química verde. Tá tudo bem, companheiro aí? Machucou? Tudo bem. Vamos lá, pessoal. Concentra aqui para a gente finalizar. Vamos lá. Só para finalizar. No Enem existem muitas questões sobre a tal da química verde. Pode olhar nos Enems aí últimos que quase todo fala sobre química verde. Química verde é o ramo da química que produz tudo que a química convencional produz. Agora, sem usar recurso não renovável, sem usar combustível fóssil, sem usar solvente tóxico, sem usar muita energia, de modo que se produza o que se produzia antes, mas sem agredir o ambiente. A química verde é um conjunto de 12 postulados. Uns acabam se repetindo muito. Eu vou passar os 12 aqui, mas toda vida que tem uma questão de química verde, eles estão mostrados. O que é a química verde? Prevenção. Segundo a química verde, é melhor você evitar de produzir substâncias tóxicas do que depois combatê-las. Prevenção. Outra, economia de átomos. Segundo a química verde, se você usar 10 átomos para gerar uma molécula, é bom que nessa molécula que eu gerei, tenha a maior quantidade possível de átomos lá, para não haver desperdício. Isso chama-se economia atômica. Outra, síntese de produtos menos perigosos. Tá? Produzir substâncias que não agridam, que não causem mal ao meio ambiente. Pessoal, você não precisa se preocupar em decorar esses postulados, porque isso vem na questão. Eu estou só apresentando, né, o que é que a química verde defende. Então não se preocupem. Desenho de produtos seguros. Repetição. Eu tenho que produzir sem gerar nada que prejudique ao ambiente. Outra, solventes e auxiliares mais seguros. Se eu tiver que usar um solvente em uma reação química, que ele não seja tóxico. Busca pela eficiência energética. O ideal é que todas as reações aconteçam sem gasto energético, em que eu promovo a reação a temperatura e pressão ambiente. Economia de energia. Outra, fontes renováveis. Deve-se evitar a fonte não renovável, como o petróleo e seus derivados. Evitar a formação de derivados. Quando for produzir uma substância química, que você produza só ela, que você não gere subprodutos, porque esses subprodutos eles são danosos. E aí a coisa vai se repetindo. Catálise. Segundo a química verde, é interessante que a reação seja rápida, para não haver gasto energético. E para ser rápido, a gente costuma usar catalisadores, contanto que os catalisadores não sejam tóxicos. Desenho para degradação. Os produtos que eu vou gerar, que eles se degradem rapidamente, que eles não acumulem no ambiente. Análise em tempo real para prevenção de poluição, é desenvolver um projeto que, se por acaso o meu método de produção estiver poluindo, que eu já crie algo para despoluir. E química intrinsecamente segura para prevenção de acidentes. Desenvolver métodos que diminuam o risco de explosão, enchente e outras coisas mais. Ou seja, são 12 postulados, mas que você resume assim. O que é que a química verde quer? Produzir tudo que a química convencional produz, sem gastar muita energia, sem usar recurso não renovável, não gerando substâncias tóxicas, não gerando subprodutos que sejam danosos e que seja uma reação rápida, para não haver tanto gasto energético. A química verde propõe isso, produzir tudo que a química convencional produz, sem agredir o ambiente. Como é uma questão de química verde?
pegar aqui uma... Questão de número 10. Vou finalizar a aula com essa questão 10 de Química Verde, tá? Química Verde é um ramo da química que prega o desenvolvimento de processos eficientes que transformam a maior parte do reagente em produto, de forma mais rápida e seletiva, que utilizem poucos reagentes, que produzam somente o produto desejado, evitando a formação de coprodutos, e que utilizem solventes não agressivos ao meio ambiente. Assim, as indústrias contornariam problemas relacionados à poluição ambiental e ao desperdício de água e energia. O perfil de um processo que segue todos os princípios desse ramo da química pode ser representado por... Pessoal, preste atenção. Você vai escolher uma reação dessas 5 que estaria de acordo com a Química Verde. As outras 4 não estariam. A gente vai ver uma por uma dizendo por que ela não atende à Química Verde. Por exemplo, na letra A mais B mais C dando D. Reação ocorre a altas pressões. Ela não atende à Química Verde. Por quê? Primeiro, eu estou usando 1, 2, 3 átomos para gerar só 1. 3 para gerar 1 é desperdício. Outra, alta pressão. A Química Verde diz que tudo que você vai produzir tem que produzir em temperatura e pressão ambiente, para não gastar energia. Então, não está de acordo com a Química Verde. B, A mais B, dando C mais D. A reação é fortemente endotérmica. Não está de acordo com a Química Verde. Por quê? Porque ela gerou 2 produtos, C e D. A Química Verde diz que você deva gerar só o que você quer produzir. E outra, você sabe o que é uma reação endotérmica? É aquela que absorve calor. Então, ela só acontece se você der calor para ela. É gasto energético. Não é Química Verde. Letra C. A mais 3B dando C. A reação ocorre com o uso de solvente orgânico. Aqui é uma tentativa de ludibriar. Primeiro ele fala em solvente orgânico. Tem muita gente que pensa que tudo que é orgânico é bom. Não é, pessoal. Solvente orgânico é péssimo. Sabe quem são os solventes orgânicos mais comuns? Gasolina, querosene, que são materiais tóxicos. Então, a Química Verde diz que se você tiver que usar algum solvente, que não seja tóxico. Solvente orgânico é tóxico. Outra, você está vendo que eu estou usando 1 átomo de A e 3 átomos de B, 4 átomos, para gerar só 1. 4 para gerar 1 é desperdício. Não está de acordo com a Química Verde. Letra D, 3A mais 2B dando 2C, dando 3D mais 2E. Reação ocorre sob pressão atmosférica. Outra tentativa de ludibriar. Pressão atmosférica. A Química Verde diz que as reações devem ocorrer em temperatura e pressão ambiente. Pressão atmosférica é bom para a Química Verde. Mas, pessoal, olha o desenho da reação. Eu estou usando 5 átomos, 3A com 2B, aí gera uma substância C, a substância C vai reagir de novo para gerar 3D mais 2E. Eu gerei muito produto nesse caminho, e esses produtos vão ficando, e vão, ambientalmente, tornando o processo negativo. Então, a letra D não tem a ver com a Química Verde. E sobrou a letra E. A mais meio de B, dando C. Reação ocorre com o uso de um catalisador contendo metal não tóxico. Pessoal, eu estou usando 1 átomo e meio para produzir 1. Não foi 100%, mas foi melhor do que os outros. 1,5 para gerar 1 é pouco desperdício. Reação usa catalisador. O que é que significa? Reação rápida. Então não tem gasto energético. E esse catalisador é não tóxico. Ou seja, tudo como a Química Verde determina. Economia de átomos, reação rápida e sem usar substâncias tóxicas. Portanto, a reação que tem a ver com a Química Verde, letra E. Tudo bem? Então, resumo da aula. Sempre que a questão falar de chuva ácida, você liga ao SO2, enxofre. Falou em destruição da camada de ozônio, liga com CFC. Falou em efeito estufa, gás carbônico ou metano. E a Química Verde produz tudo que a outra química produz, sem afetar negativamente o meio ambiente. Tá bom? Podem ter certeza que esse assunto vai estar na sua prova, e se você tiver com essa memória que você está aqui hoje, com esse assunto em dia, você vai acertar essas questões. E não é só uma questão não, tá?
esse assunto, Diego, esse assunto, está na geografia, está na biologia, está na química, está na história. Multidisciplinar. E redação. Total. Né? Tá bom? Obrigado aí pela atenção, companheiros, foi um prazer. Uma generosa e calorosa salva de palmas para o meu grande amigo Laércio Cavalcante, que deu um show aí de química.